curso vamos estudar o processo cautelar. Como se sabe, o processo é o instrumento de que se vale o Estado para exercer a função jurisdicional. Dá-se então o nome de processo a esse meio posto pela lei à disposição do Estado para exercer jurisdição. O processo, visto sob o seu aspecto interno, visto sob o seu aspecto intrínseco, é uma relação jurídica de configuração tríplice, uma relação jurídica que reúne três sujeitos: o Estado juiz, o autor e o réu. Essa relação jurídica, que se caracteriza por seu dinamismo, é capaz de gerar para esses seus sujeitos, basicamente o Estado juiz, o autor e o réu, uma série de deveres, de faculdades, de ônus, de sujeições. Já visto sob o seu aspecto exterior, visto sob o aspecto extrínseco, o processo é um procedimento, uma sequência ordenada de atos, mas um procedimento que se realiza em contraditório. Então, pode-se definir processo à vista desses dois aspectos, através dos quais se pode explicar, ou se tentar explicar o processo. Pode-se definir processo como sendo o procedimento realizado em contraditório e animado pela relação jurídica processual. O processo, como se sabe, é classificado de acordo com a espécie de tutela jurisdicional pretendida. E assim é que nós temos o processo de conhecimento, o processo de execução e o processo cautelar. Esse último, o processo cautelar, que é tratado tanto em sede doutrinária como em sede legislativa, como uma terceira espécie de processo autônoma em relação aos demais. Diga-se, aliás, que o direito brasileiro foi o primeiro a reconhecer em sede de lei a autonomia do processo cautelar, dedicando a ele todo um livro, o livro terceiro do Código de Processo Civil, hoje em vigor. O processo cautelar, portanto, é uma das três espécies conhecidas de processo e uma espécie de processo que é autônoma em relação às demais, embora esteja a elas intimamente ligada. Eu disse que o processo é um instrumento posto à disposição do Estado para permitir o exercício da função jurisdicional. Se é verdade que todo processo é um instrumento, não é menos verdade que esse instrumento é colocado à disposição do direito material. O processo é o instrumento que permite ao Estado a atuação em concreto do direito material. Assim é que, através do processo de conhecimento e do processo de execução, as duas outras espécies de processo, o Estado vai atuar praticamente o direito material. Já o processo cautelar tem uma finalidade ligeiramente diversa. É que o processo cautelar não é instrumento de atuação do direito material. O processo cautelar é instrumento de atuação do direito processual. O processo cautelar é um processo que tem por finalidade garantir a efetividade de outro processo, o que leva a doutrina a dizer que, se todo processo é instrumental, a instrumentalidade do processo cautelar é elevada ao quadrado, porque o processo cautelar é instrumento do instrumento. O processo cautelar é o instrumento que permite garantir a efetividade de outro instrumento, o processo de conhecimento ou de execução. O processo cautelar, então, pode ser definido como aquele que tem por finalidade garantir a efetividade prática de outro processo. Todos sabemos que a satisfação do direito material, seja através do processo de conhecimento, seja através do processo de execução, demanda um processo que é naturalmente demorado. É impossível se conceber, na prática, um processo
em que não haja intervalo de tempo entre a propositura da ação, com a consequente instauração do processo, e a entrega da prestação jurisdicional. Essa entrega da prestação jurisdicional demanda um certo tempo, necessário para que o juiz possa ouvir as partes, examinar as provas, conhecer da causa e, por fim, então, proferir a sua decisão, baseada na convicção formada através dessa cognição. O mesmo se dá no processo de execução, em que, para a satisfação do crédito, é necessário que haja uma sequência de atos ordenados que não podem se seguir imediatamente no tempo. Há necessidade de um certo intervalo entre eles. Assim é que a ação é proposta e, por exemplo, na execução por quantia certa, o devedor é citado para em 24 horas pagar ou nomear bens à penhora. Ele pode então nomear bens à penhora, feita a penhora, ele é intimado, vai ter 10 dias para oferecer embargos e assim sucessivamente. O processo então demanda um certo tempo. O tempo, como disse magistralmente Carnelucci, é o inimigo invencível do processo. Acontece que essa demora, que é da própria natureza da atividade processual, pode, em algumas situações, gerar um problema. É que, às vezes, essa demora pode causar uma situação que torne absolutamente ineficaz o processo. Há situações em que a demora natural do processo cria uma situação, uma hipótese, em que a entrega no futuro da prestação jurisdicional será absolutamente ineficaz. Pense-se, por exemplo, naquela hipótese de um credor de nota promissória que vai propor uma ação de execução para satisfazer o seu crédito, mas antes do vencimento da nota promissória, embora já saiba que o devedor não vai pagar, conhecimento esse que ele obteve por informação de terceiros, ou por informação do próprio devedor, ou por uma realidade fática que ele está vendo, o devedor não tem condições de pagar, ou não tem honrado seus compromissos. Esse credor de uma nota promissória que ainda está por vencer, verifica que o devedor está dilapidando todo o seu patrimônio e, quando então estivermos com o processo de execução instaurado, não será mais possível a satisfação do crédito. Isso porque, naquele momento, o devedor não terá mais em seu patrimônio bens capazes de satisfazer o crédito. Assim sendo, há que se criar um mecanismo que permita ao Estado garantir a efetividade desse outro processo, do processo executivo. Esse mecanismo vai permitir, no caso aqui imaginado, nesse exemplo, vai permitir que se faça a apreensão provisória de alguns bens do devedor. Essa apreensão provisória não tem por finalidade satisfazer o crédito. Essa apreensão provisória tem por finalidade garantir que depois, quando do processo de execução, haja a possibilidade de efetiva satisfação. Essa apreensão provisória, que nós conhecemos pelo nome de arresto, tem por finalidade garantir que, quando do processo de execução, haja bens suficientes para garantir o juízo, haja bens suficientes para satisfazer o crédito exequendo. Então, essa apreensão provisória não tem por finalidade satisfazer o direito material. Essa apreensão provisória tem por única finalidade garantir a efetividade de outro processo. Essa apreensão provisória, então, se dá através do que se chama processo cautelar. O processo cautelar, então, é aquele que tem por finalidade garantir a efetividade de outro processo. E dessa forma, então, é que se costuma dizer que o processo cautelar tem a sua instrumentalidade elevada ao quadrado, ele é instrumento do instrumento. Curiosamente, no trato prático, principalmente, do processo cautelar, algumas confusões são feitas em termos de linguagem. As pessoas costumam confundir alguns conceitos que não podem ser misturados. Temos que tomar um
total cuidado com o uso da linguagem, porque uma linguagem precisa é requisito essencial para o desenvolvimento de qualquer ciência. Não podemos, então, querer que institutos parecidos ou institutos com nomes parecidos sejam confundidos. Cada instituto tem o seu nome e um nome não pode ser utilizado para designar outro instituto diferente daquele que ele designa originalmente. Assim é que a gente deve evitar aquela confusão tradicional que se faz entre ação cautelar, processo cautelar e medida cautelar. São três conceitos diferentes e que não podem ser confundidos. Quando se exerce o poder de ação, aquele poder que se tem, que todos temos, de impulsionar o exercício da atividade jurisdicional, exercendo ao longo do processo uma série de posições jurídicas ativas, quando se exerce o poder de ação, quando se propõe uma ação, com o objetivo de obter do Estado juiz um provimento jurisdicional, provimento esse que vai servir para garantir a efetividade de outro processo, nós estamos diante do fenômeno chamado ação cautelar. Portanto, cabe à parte, ao demandante, aquele que pretende obter do Estado juiz um provimento que garanta a efetividade de outro processo, propor ação cautelar. E aqui começa o primeiro equívoco, porque é muito comum se ver petições iniciais em que o autor afirma expressamente que está ali para, por seu advogado, propor medida cautelar. E isso não existe. O que se propõe é ação cautelar, porque estamos ali diante do exercício do poder de ação. No momento em que se propõe uma ação cautelar, levando-se a petição inicial a despacho ou a distribuição, nos termos da lei processual, no momento em que se propõe a ação cautelar, instaura-se um processo. O exercício do poder de ação dá lugar à instauração de um processo. E esse processo que se instaura pelo exercício da ação cautelar é que nós vamos chamar de processo cautelar. Então, proposta uma ação cautelar, instaura-se um processo cautelar. E a medida cautelar onde é que entra? Bem, quando você propõe uma ação, essa tua demanda tem um objeto, tem um pedido. Esse pedido, essa pretensão é imediatamente a pretensão de obter um provimento jurisdicional. Fala-se em pedido imediato, o provimento jurisdicional pleiteado. No caso da demanda cautelar, o pedido imediato, o provimento jurisdicional que o autor espera obter do juízo é a medida cautelar. Então, medida cautelar é o nome que se dá ao provimento judicial que tem por finalidade garantir a efetividade de outro processo. Em outras palavras, pode-se dizer que, proposta uma ação cautelar, instaura-se um processo cautelar. E esse processo cautelar levará a uma decisão que, se atender à pretensão do autor, deferirá uma medida cautelar. Quando você propõe uma ação cautelar, você pleiteia em juízo uma medida cautelar. O autor não propõe medida cautelar, o autor propõe ação cautelar. Ele pede a medida cautelar. E a medida cautelar é o provimento do juiz. A medida cautelar é o ato do juiz que vai garantir a efetividade do processo principal. Essa medida cautelar, que é, portanto, o resultado esperado pelo demandante quando propõe a ação cautelar, essa medida cautelar, para ser deferida, precisa da presença de dois requisitos, os chamados requisitos de concessão da medida cautelar. Requisitos esses cujos nomes vêm tradicionalmente escritos em latim: fumus boni iuris e periculum in mora. Precisamos, antes de mais nada, conhecer esses dois requisitos. Precisamos, antes de mais nada, saber no que consiste o fumus boni iuris
e no que consiste o periculum in mora. O fumus boni iuris, também conhecido como fumaça do bom direito, é, numa definição muito difundida, a aparência de existência do direito afirmado pelo autor. Essa definição, embora muito aceita, não nos parece a mais adequada, na medida em que não é possível, a nosso juízo, que o juiz, à vista de uma mera aparência, tutele a situação afirmada pelo demandante. Me parece, e sigo aqui então uma outra corrente doutrinária também bastante expressiva, me parece que fumus boni iuris deve ser conceituado como a probabilidade de existência do direito afirmado pelo demandante. Aqui então cabe uma explicação. Quando se propõe uma ação, afirma-se em juízo a existência de um direito. Se eu proponho uma ação para cobrar uma dívida, eu afirmo ser titular de um direito de crédito. Se eu proponho uma ação reivindicatória, eu afirmo em juízo ser titular do direito de propriedade. Toda vez que se propõe uma ação, afirma-se em juízo a titularidade de um direito. No processo de conhecimento, vai-se buscar a certeza quanto à existência ou não desse direito. O juiz examinará alegações e provas produzidas pelas partes com a finalidade de promover um juízo de certeza, com a finalidade de formar a certeza em seu juízo quanto à existência ou não daquele direito. É o que se chama cognição exauriente. O juiz, então, ao final do processo de conhecimento, diz o direito existe ou o direito não existe. É essa necessidade de cognição exauriente que torna o processo de conhecimento um pouco mais longo. No processo cautelar, em razão mesmo da urgência, da tentativa de se vencer o tempo que, como disse Carnelucci, era o inimigo invencível do processo, mas essa tentativa de diminuir, pelo menos, os efeitos danosos do tempo, não se pode exigir do juiz um juízo de certeza. No processo cautelar, não se pode exigir do juiz que ele tenha certeza quanto à existência ou não do direito afirmado pelo autor. Porque para ter certeza ele precisaria exercer cognição exauriente, e essa cognição exauriente demandaria um tempo de que não se dispõe. Exerce-se, então, a chamada cognição sumária, a cognição que leva ao juízo de probabilidade, a sumária cognitio dos romanos. Na cognição sumária, o juízo não vai buscar formar o juízo de certeza. O que se busca aqui é o chamado juízo de probabilidade. No processo cautelar, o juiz exerce cognição sumária. No processo cautelar, o juiz vai formar um juízo de probabilidade quanto à existência do direito afirmado. O que ele vai tutelar, então, não é um direito de cuja existência ele tem certeza. O que ele vai buscar tutelar no processo cautelar é um direito cuja existência é provável. Assim é que se pode definir o fumus boni iuris como a probabilidade de existência do direito alegado pelo autor. Este é o primeiro requisito de concessão da tutela cautelar, da medida cautelar. É preciso, para que o juízo defira a medida cautelar pleiteada, é preciso que o juiz se convença da probabilidade de existência do direito afirmado pelo autor. O segundo requisito da tutela cautelar é o periculum in mora, o chamado perigo na demora. Esse periculum in mora pode ser definido, e é definido pela doutrina, como o fundado receio de que o direito afirmado pelo autor sofra um dano de difícil ou impossível reparação. Temos aqui, então, algumas exigências para que o periculum in mora se faça presente. Antes de mais nada, é preciso que haja fundado receio.
Ou seja, é preciso que o temor de dano decorra de algum fato objetivamente verificável. Não é um receio abstrato, não é o temor abstrato de que o meu direito eventualmente sofra um dano. É o temor decorrente de algum fato objetivamente considerado. Por exemplo, tenho medo de que o meu crédito deixe de ser atendido, tenho medo de que uma futura execução do meu crédito seja ineficaz, porque tenho como mostrar que o devedor está dilapidando todo o seu patrimônio. Tenho anúncio dos classificados do jornal em que ele anuncia a venda dos seus bens. Ora, se eu tenho um fato objetivo que demonstra o risco do dano irreparável, eu tenho esse tal fundado receio a que se refere a doutrina. Fundado receio de que o direito, cuja existência não é ainda certa, cuja existência é, por enquanto, apenas provável, porque estamos no campo da cognição sumária, estamos diante do fumus boniuris, da probabilidade de existência do direito. Então, fundado receio de que esse direito afirmado, esse direito de provável existência, sofra um dano grave, sofra uma lesão grave, cuja reparação é difícil ou impossível. Presentes esses dois requisitos, o fumus boniuris e o periculo in mora, o juiz deve conceder a medida cautelar. E aqui cabe afirmar que não há nenhuma discricionariedade do juiz na concessão da medida. Presentes fumus boniuris e periculo in mora, o juiz é obrigado a deferir a medida cautelar. Não há discricionariedade judicial. O juiz só teria poder discricionário se ele pudesse, ainda que presentes os requisitos, indeferir a medida. Ou se ele pudesse deferir a medida, mesmo que todos os requisitos não estivessem presentes. Aí nós estaríamos diante de uma atividade discricionária. Não é o caso. A atividade do juiz é vinculada. Presentes os dois requisitos, ele é obrigado a conceder a medida. Ausente algum, ele não pode conceder a medida. Não se deve confundir discricionariedade judicial com os chamados conceitos jurídicos indeterminados. Há situações em que a lei se refere a conceitos que não podem ser definidos de forma muito precisa. Conceitos como, por exemplo, o de ordem pública, o de bons costumes, o de interesse público. Esses conceitos são conceitos jurídicos indeterminados. Cabe ao juiz verificar se o conceito se faz presente, se o interesse público se faz presente, se a ordem pública se faz presente. Mas presente o requisito, não há discricionariedade. A atividade judicial nunca é discricionária. Se o juiz considera presentes os requisitos, ele é obrigado a tomar um determinado caminho que a lei lhe impõe. Então não há discricionariedade, o que há é vinculação. Se a lei diz que presentes os requisitos do fumus boniuris e do periculo in mora, o juiz tem que conceder a medida, não há nenhuma vinculação. Então será absolutamente teratológica, monstruosa, a decisão judicial que diga, embora estejam presentes os requisitos do fumus boniuris e do periculo in mora, indefiro a medida cautelar pleiteada. Essa decisão é monstruosa. Presentes os requisitos de concessão da medida cautelar, ela tem que ser concedida. Não há, repita-se, nenhuma discricionariedade judicial nesse campo. A doutrina discute, e essa é uma grande polêmica na matéria, onde incluir esses dois requisitos de concessão das medidas cautelares no objeto da cognição do juiz. E aqui cabe uma explicação para que se saiba o que se quer dizer com o objeto da cognição do juiz. O juiz, num processo, tem que exercer uma atividade chamada de cognição, que é a atividade de análise das alegações e provas produzidas pelas partes. Essa atividade está presente em todas as espécies de processo. Em todo processo há cognição, em maior ou menor grau, mas em todo processo há cognição. Então nós temos um processo chamado processo cognitivo, ou processo de conhecimento, que recebe esse nome porque ali a atividade preponderante é a cognição. Existem também um processo cautelar e um processo de execução, em que a atividade cognitiva não é a predominante, mas ela também está presente. A cognição
incide sobre alguns elementos que são formadores do chamado objeto da cognição. É sobre eles que incide a cognição. E classicamente se costuma dizer que o objeto da cognição é formado por um trinômio, o famoso trinômio de questões a que se referia Alfredo Buzaide, as condições da ação, os pressupostos processuais e o mérito da causa. Então, o objeto da cognição do juiz é esse trinômio de questões: condições da ação, pressupostos processuais e mérito. Fica aqui a dúvida, então, em qual dos elementos, condições da ação, pressupostos processuais e mérito, em qual dos elementos se deve incluir os requisitos de concessão da medida cautelar. Fumus boniuris e periculo in mora estão entre as condições da ação? Fumus boniuris e periculo in mora estão no mérito ou compõem o mérito do processo cautelar? Essa é a questão que se coloca. Há uma corrente doutrinária que afirma que as condições da ação cautelar são 5 e não 3. Além da legitimidade de parte, do interesse de agir e da possibilidade jurídica da demanda, haveria mais 2 condições específicas da ação cautelar: o fumus boniuris e o periculo in mora. Então, para essa primeira corrente, fumus boniuris e periculo in mora são condições específicas da ação cautelar. Essa afirmação é encontrada no jurista italiano Enrico Tullio Liebman, autor que, como se sabe, foi aquele jurista que mais influenciou o direito processual brasileiro, tanto no campo da legislação como no campo doutrinário. Essa corrente, que inclui as condições da ação, o fumus boniuris e o periculo in mora, como sendo, como se disse, condições específicas da ação cautelar, essa corrente tem seguidores no Brasil, entre os quais nós podemos destacar o desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, João Carlos Pestana de Aguiar, autor de um trabalho clássico sobre o tema. Então, para essa primeira corrente, fumus boniuris e periculo in mora são condições específicas da ação cautelar. Uma segunda corrente coloca o periculo in mora e o fumus boniuris ainda entre as condições da ação, mas não como condições específicas. Para o saudoso processualista José Frederico Marques, fumus boniuris e periculo in mora se integram no interesse de agir. Então, segundo essa posição de Frederico Marques, presentes o fumus boniuris e o periculo in mora, o demandante tem interesse de agir. Ausente algum desses requisitos, ausente o fumus boniuris ou ausente o periculo in mora, não haverá interesse de agir. E o demandante será então carecedor da ação cautelar por falta dessa condição da ação. Há ainda uma terceira corrente doutrinária que inclui o periculo in mora e o fumus boniuris entre as condições da ação. É a posição defendida pelo professor Humberto Teodoro Júnior. Para aquele ilustre jurista mineiro, o periculo in mora se insere no interesse de agir e o fumus boniuris na possibilidade jurídica da demanda. Em outras palavras, segundo Humberto Teodoro Júnior, para que haja interesse de agir na ação cautelar, é preciso que esteja presente o periculo in mora. Não havendo periculo in mora, não haveria interesse de agir na ação cautelar. E para que o pedido de medida cautelar seja juridicamente possível, é preciso que haja fumus boniuris. A ausência de fumus boniuris levaria à impossibilidade jurídica da demanda. Essas 3 correntes, essas 3 primeiras correntes, podem receber uma crítica comum. É que ao incluir fumus boniuris e periculo in mora entre as condições da ação, a doutrina, em qualquer das 3 correntes, assume uma posição difícil de ser aceita. Como se sabe, e isso é quase pacífico na doutrina processual de hoje em dia,
A ação é um poder abstrato. Em outras palavras, o poder de ação existe mesmo quando o direito afirmado não exista. O poder de ação existe